isso que no capítulo 10 de Marcos, verso 48, Jesus ouviu Bartimeu. Bartimeu sabia que Jesus iria ouvi-lo. Bartimeu tinha a certeza que Jesus iria ouvi-lo. Essa certeza fez com que ele não parasse de orar. Muitos queriam que ele parasse, mas ele não parou. Interessante é que o texto diz que ele clamava cada vez mais alto. Quanto mais tentava impedir ele, mais ele clamava, mais ainda mais o gás dele aumentava. Existem não só pessoas que querem impedir outras pessoas de buscar Jesus, de orar Jesus. Você não é digna de orar Jesus, você não é digno de receber isso de Jesus, você não é digno dele que ele faça isso. Com certeza, quem sabe quem é digno e quem é indigno é o Senhor que vai julgar todos. Ele não parava, se motivava e clamava mais alto. Existem muitas coisas que querem impedir o homem de clamar a Jesus. Não só pessoas, mas atitudes que impedem o homem, que afastam o homem da oração. Um exemplo, as redes sociais. O apego muito grande às redes sociais afasta o homem do homem buscar, distrai o homem, tira a atenção do homem de buscar a Deus. A tarefa, o homem muito atarefado com muitas coisas, impede ele de buscar a Jesus. A falta de fé, a incredulidade, impede também o homem de buscar a Jesus, de clamar a Jesus. Então existia uma multidão que queria impedir o cego de clamar. Existe uma multidão que quer impedir a gente de orar a Jesus. A gente começa a orar, essa multidão vem para nos paralisar. Pode ser um desânimo também, uma frieza espiritual. Pode ser um pecado, pode ser qualquer tipo de problema, qualquer tipo de situação que quer parar o homem de buscar Jesus. Mas esse cego não parava. Cada vez ele clamava mais alto: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Cada vez mais alto, cada vez mais forte ele ficava. Quanto mais a barreira vinha, a multidão vinha para impedir, ele ficava mais forte, ele orava mais. Ou seja, quando os empecilhos, as barreiras vêm, os desânimos vêm, é para a gente ficar mais forte. É para a gente orar mais. É para a gente buscar mais. Com a certeza de que Ele vai nos ouvir. Com a certeza de que Ele vai nos responder. O cego tinha essa certeza. Nós precisamos ter essa certeza de que nossas orações vai ser ouvida. Lembra que eu falei que o cego, que o Bartimeu conhecia Isaías? Isaías 59. As mãos do Senhor não estão encolhidas, para que não possa salvar. O verso 2, nem seu ouvido tapado para não poder ouvir. Ele sabia que o ouvido do Senhor não estava tapado, estava aberto para ouvir suas orações. E ele ora ao Senhor. Terceiro ponto aqui da oração do cego.
O cego sabia que Jesus iria resolver todos os seus problemas. Capítulo 10 de Marcos, verso 51. Jesus falando, disse-lhe: que queres que eu te faça? Ele disse: mestre. Mestre. Olha como ele chama Jesus. De mestre. É qualquer coisa? Não. Que eu tenha vista. Ele não disse assim: mestre, eu quero enxergar pela primeira vez. Lembra do contexto histórico que eu falei? Que os olhos dele foram arrancados. O texto diz: mestre, que eu tenha vista. Se ele diz que quer ter vista, é porque ele não tem. E por que ele não tem vista? Os olhos dele foram arrancados. Lembra do contexto histórico? Os olhos dele foram arrancados. Ele disse: mestre, eu quero ter vista. Ele estava sem vista. Ele não tinha os olhos. Então Jesus disse: o que queres que eu te faça? Ele disse: mestre, que eu tenha. Agora um detalhe importante aqui, ó. Jesus pergunta para ele: o que queres que eu te faça? Jesus sabia de toda a necessidade dele, sim ou não? Sim. Mas Jesus queria o quê? Ouvir ele dizer. Outro detalhe também importante aqui, quando ele diz: que queres que eu te faça? Uma pergunta. O cego disse: mestre, que eu tenha vista. O cego não colocou desculpa, nem justificativa. Ele disse: eu quero ter vista. Ele não foi contar derrota diante de Jesus. Ah, Senhor, minha história foi essa, aconteceu isso. Não. Ele não entrou em detalhe. Ele foi direto ao ponto que ele precisava. Porque Jesus conhecia toda a história dele. Não precisava ele dizer toda a história dele. Ele foi objetivo: eu quero ter vista, eu quero ver, quero enxergar. Ele foi direto. Tem momentos que a gente precisa ser objetivo. Jesus estava ali, um monte de gente ali para ele atender, um monte de situação. Imagine se ele para: Senhor, senta aqui que eu vou contar minha história, meu sofrimento, minha tristeza, lamento a morte do meu pai, e todo... Não. Senhor, que eu tenha vista, direto ao ponto. O que é importante hoje agora? Qual sua necessidade agora? É essa.